Leonardo da Vinci não foi apenas um artista genial, ele foi o pacote completo: cientista, inventor, anatomista, engenheiro, arquiteto, músico, matemático e até cozinheiro nas horas vagas. É como se o Google tivesse nascido em forma de gente lá no século XV. Por isso, hoje a gente vai mergulhar em 10 curiosidades que mostram o quão à frente do seu tempo esse cara era. Prepare-se para ficar de queixo caído. E talvez com vontade de abrir um caderno de anotações também. Em primeiro lugar, você sabia que Leonardo quase nunca terminava suas obras? Isso mesmo! O cara começava projetos como quem come Doritos, um atrás do outro, mas nunca chegava ao fim. A Adoração dos Magos? Incompleta. A gigantesca estátua do cavalo em Milão? Nunca concluída. Até a Mona Lisa demorou mais de 10 anos e ele ainda vivia retocando. Ele era tão perfeccionista que a própria ideia de acabar uma obra parecia inaceitável para ele. E falando nela, a Mona Lisa não era só um retrato bonito. Segundo estudos, o sorriso misterioso dela é resultado de uma técnica revolucionária chamada esfumato, onde as cores se misturam de forma tão suave que não dá para perceber onde começa uma sombra e termina outra. Mas o real segredo? A Mona Lisa pode ter sido baseada nele mesmo. Isso mesmo, autorretrato disfarçado. Alguns especialistas dizem que os traços do rosto de Lisa são quase idênticos aos do próprio Leonardo. Narcisismo ou gênio da arte? Talvez os dois. Leonardo também era fascinado pelo corpo humano. Ele fazia autópsias em cadáveres, o que era altamente proibido na época, só para entender como os músculos, os ossos e até os órgãos funcionavam. Ele desenhou mais de 200 esboços anatômicos, que são tão precisos que até médicos modernos ficam impressionados. E isso tudo, claro, registrado nos seus famosos cadernos, onde ele escrevia ao contrário, literalmente, uma escrita espelhada que só pode ser lida com um espelho. Vai entender. Você provavelmente já viu o famoso desenho do Homem Vitruviano. Aquele do cara com braços e pernas abertos dentro de um círculo e um quadrado. Esse símbolo de equilíbrio e proporção humana é, na real, uma representação visual de ideias que Leonardo misturou entre arte, matemática e filosofia. Era o Google Maps do corpo humano, só que no Renascimento. Outra curiosidade maluca. Leonardo era vegetariano. Isso numa época em que isso praticamente não existia. Ele acreditava que os animais tinham alma e não suportava vê-los presos. Ele era tão apaixonado pela natureza que comprava pássaros em gaiolas só para soltá-los. Um defensor dos direitos dos animais, antes mesmo da palavra direitos ser moda. E as invenções? Leonardo desenhou os protótipos de helicópteros, tanques de guerra, escafandros de mergulho e até uma bicicleta. Tudo isso antes de existirem materiais ou motores para que essas coisas funcionassem de verdade. Era como se ele tivesse canal de YouTube na cabeça, testando ideias que só virariam realidade séculos depois. A maioria das suas máquinas só saiu do papel muito tempo depois, mas o conceito já estava ali, intacto. E não dá para falar de Leonardo sem citar A Última Ceia. Essa pintura feita num convento em Milão é uma das mais analisadas do mundo. Além da técnica revolucionária, ele pintou em seco, o que fez a obra se deteriorar rápido. Ela está recheada de simbolismos e mistérios. Um exemplo? O número 3 aparece o tempo todo. 3 janelas ao fundo, 3 grupos de apóstolos e o próprio Jesus em forma triangular, representando a Santíssima Trindade. Pura engenharia visual. Agora segura essa. Leonardo era tão bom em cálculo de perspectivas que criava ilusões óticas e profundidade em seus quadros que só seriam possíveis com o uso de lentes modernas. Ele tinha um domínio absurdo sobre luz e sombra, tanto que estudiosos afirmam que, se tivesse uma câmera, ele seria o melhor fotógrafo da história. Era o pai do 3D, usando só pincel e tinta. E se você acha que Leonardo era só erudição, saiba que ele também era brincalhão.
Em seus cadernos, ele rabiscava piadas, criava charadas e até desenhos de monstros misturados com seres humanos. Ele fazia isso para distrair os amigos, divertir a si mesmo e também para provocar os limites da imaginação. Era um nerd completo, com senso de humor refinado. Por fim, vale lembrar que Leonardo morreu nos braços do rei da França, Francisco I, que era tão fã do cara que o levou para morar em um castelo. Ali, nos últimos anos de vida, Leonardo continuou estudando, desenhando e anotando como se fosse um jovem aprendiz. Sua mente não parou nunca. Ele deixou mais de 7.000 páginas de anotações, a maioria jamais publicada em vida. E aí, ainda acha que Leonardo da Vinci era só um pintorzinho de quadros famosos? O cara foi, sem exagero, um dos maiores gênios da humanidade. Um homem tão à frente de seu tempo que parece ter vindo do futuro. Se você curtiu essas curiosidades, já sabe. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre traz conhecimento de um jeito que você nunca viu.